Vamos juntos, eu quero ler João capítulo 10, verso 10, João capítulo 10, verso 10, a versão da Bíblia que eu vou ler é a versão King James atualizada, e nós vamos nos conectar aqui, naquilo que Deus vai falar conosco aqui nessa noite. João capítulo 10, verso 10, a palavra de Deus nos fala assim, são palavras do próprio Jesus, ele diz: o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Você pode dizer bem alto comigo, diga matar, roubar e destruir. Jesus, porém, disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Eu quero ler também 2 Coríntios capítulo 2, verso de número 11. 2 Coríntios capítulo 2, verso de número 11. Palavras do apóstolo Paulo, ele diz assim: a fim de que Satanás não tivesse qualquer vantagem sobre nós, pois nós não ignoramos as suas artimanhas. Pois nós não ignoramos as suas artimanhas. Me deixe presente a sua atenção e ouça essa história que eu vou ler para você. O bazar de Satanás é o tema. Um dia Satanás fez um bazar e colocou à venda todas as ferramentas que havia nele, guardado durante anos. Num canto, porém, separou 4 ferramentas, a quais ele dava um valor especial. Essas eram as ferramentas preferidas dele, as quais ele, na verdade, nem sequer cogitava vendê-las. Ele sabia que essas ferramentas tinham funcionado para atingir muitos homens e muitas mulheres de Deus. Essas ferramentas haviam sido usadas para atingir muitos jovens que amavam a Deus, mas esfriaram seu amor por Cristo pelo ataque dessas ferramentas. Muitos casamentos e famílias foram destruídas pelo uso dessas ferramentas. Muitos chamados e propósitos sucumbiram pelo uso dessas ferramentas. Então, Satanás acabou decidindo por ficar com elas e jamais vendê-las. Uma vez que Satanás nunca vendeu essas ferramentas em seu bazar, ele ainda hoje utiliza contra os filhos de Deus. Preste atenção, você é um alvo do inimigo. Eu quero compartilhar contigo hoje o tema dessa palavra, que diz: as ferramentas de Satanás. As ferramentas de Satanás. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Jesus, nós queremos te agradecer porque a tua palavra vai ser compartilhada hoje aqui. Pai, eu oro que o teu Espírito Santo possa trazer liberdade nesse lugar. Tua palavra diz: conhecereis a verdade vos libertará. Eu creio que hoje está aqui para acontecer uma libertação, uma liberdade em nosso espírito, uma liberdade em nossa alma, um discernimento novo para que nós possamos avançar e viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. A minha oração é que o teu Espírito Santo possa se intensificar nesse lugar e nós sejamos marcados pela tua presença aqui, em nome de Jesus. Você pode dizer comigo amém? Amém. Conecte-se comigo. Nós temos um adversário, nós temos um inimigo das nossas almas. Não há dúvida que todos nós temos um inimigo que luta contra nós. Jesus chama esse inimigo de Satanás. A propósito, o nome Satanás significa adversário. Essa luta o qual nós lutamos não é uma luta física, não é uma luta natural, mas é uma luta espiritual. O apóstolo Paulo, quando estava escrevendo à igreja dos Hebreus, em Hebreus capítulo 6, verso 12, ele narra a respeito dessa luta. Ele diz: a nossa luta não é contra carne ou sangue. Em outras palavras, ele está dizendo, não é contra seres humanos, mas ele diz: a nossa luta é contra principados e potestades, contra dominadores neste mundo tenebroso. Ele diz: a nossa luta é contra forças espirituais nas regiões celestiais. Da mesma maneira que existe um Deus eterno, um Deus bondoso em amor, que nos ama e tem um lindo propósito para a nossa vida, existe um inimigo que se chama Satanás, e ele é o nosso adversário, porque ele odeia os filhos de Deus. Existe alguém que é um filho, uma filha de Deus hoje aqui nesse lugar? Existe um adversário que se chama Satanás, ele odeia os filhos de Deus. Essa é a maneira de ele tentar atingir Deus. Ele não tem poder contra Deus, então ele quer atingir os seus filhos, porque nós somos importantes para Deus, e quando ele nos atinge, acredite, Deus não fica nada feliz, ou melhor, Deus nos ama de maneira tão grande, que Deus se entristece de ver alguém ser atingido pelo inimigo. Esse inimigo chamado Satanás, ele tem uma agenda, e Jesus desmascara a agenda de Satanás. Em João capítulo 10, verso 10, nós acabamos de ler a agenda de Satanás. Jesus diz: o inimigo não vem senão para matar, roubar e destruir. O apóstolo Pedro também nos alerta. Eu quero ler contigo aqui 1 Pedro capítulo 5,
verso de número 8 e 9. 1 Pedro, capítulo 5, nos diz assim, verso 8: estejam, pois, alertas e vigilantes. Você pode dizer comigo, alertas e vigilantes. Conecta agora, ele fala, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. O apóstolo Pedro aqui nos fala a respeito da necessidade de estar alerta e vigiando. Alguém que está alerta e está vigiando, obviamente, ele está esperando algo que o inimigo possa trazer como uma investida. Alguém que está alerta e vigiando é alguém que está monitorando movimentos do inimigo, estratégias do qual ele possa tentar fazer para causar dano. Pois como num aprisco de ovelhas, ele diz, onde o leão quer abocanhar a ovelha, o inimigo anda como um leão, tentando achar alguém que ele possa tragar, alguém que ele possa devorar, arrancar da presença de Deus. Não diferente do apóstolo Pedro, também o apóstolo Paulo, ele nos fala a respeito da necessidade de nós termos uma vida reta diante de Deus, a fim de que Satanás não tenha vantagem sobre a nossa vida. Vamos ler juntos mais uma vez, 2 Coríntios capítulo 2, verso 11, ele diz, a fim de que Satanás não tivesse qualquer vantagem sobre nós, pois nós não ignoramos as suas artimanhas. Você pode dizer bem alto a palavra comigo, diga artimanhas. É interessante essa segunda parte, o qual ele está dizendo, a fim de que Satanás não tenha vantagem sobre nós, porque ele tem artimanhas. A palavra artimanhas no dicionário significa uma cilada, uma armação, uma manipulação, uma armadilha. Em outras palavras, o que o apóstolo Paulo aqui está dizendo é que Satanás é estratégico em tentar nos atingir. Se existe um inimigo, um adversário, o qual Jesus declarou que ele não veio a não ser matar, roubar e destruir, ele sabe exatamente a área que nós somos fracos, ele sabe exatamente as áreas que nós somos mais suscetíveis à tentação. E já que ele não quer ver eu e você caminhando firmes na jornada com Cristo, já que ele não quer ver os propósitos de Deus a se cumprir na nossa vida, já que ele não quer ver eu e você caminhando em vitória com Jesus Cristo, ele usa suas ferramentas para tentar destruir a nossa fé e nos roubar do caminho do Senhor. Jesus está nos alertando sobre isso, o apóstolo Pedro está nos alertando sobre isso, o apóstolo Paulo está nos alertando sobre isso, a respeito de estratégias do inimigo, para usar suas ferramentas, para roubar a nossa fé, para abortar a nossa jornada, a nossa vida com Deus. Deixa-me contar algo sobre ti, muitas pessoas conhecem a minha história. Para honra e glória de Deus, gente, eu nunca na minha vida me desviei dos caminhos do Senhor. Amém. Eu nasci a minha vida num lar cristão, meus pais são pastores. Então desde pequeno meus pais me levaram para a igreja, ali eu aprendi a amar o Senhor. Meus pais plantaram a maior herança que eu poderia receber, não foi dinheiro, não sequer foi educação, isso é maravilhoso que eles investiram em mim, mas a maior herança que eu recebi dos meus pais foi aprender a amar Jesus de todo o coração. Amém. Eu aprendi com eles. E em toda a minha jornada, gente, eu já tive muitas crises interiores, exteriores, eu já tive muitas estações desafiantes, mas uma coisa que eu decidi na minha vida, e eu nunca fiz, foi me afastar dos caminhos do Senhor. Amém. Agora, olhando para trás hoje, quando eu olho a minha jornada, uma das coisas que eu sou capaz de identificar de maneira muito clara, é que muitas vezes o inimigo tentou usar de armadilhas, de ciladas, de ferramentas contra a minha vida, para esfriar o meu relacionamento com Deus, para contaminar o meu coração, para me sacar da minha jornada com Deus. Estatisticamente falando, aqui na nação do Brasil, você sabia que para cada um que está caminhando com Jesus dentro de uma igreja, tem um lá fora desviado, que um dia já teve caminhando com o Senhor, mas por alguma razão, talvez por alguma ferramenta que o inimigo usou, essa pessoa desanimou da sua jornada e se desviou do caminho de fé. Para cada um que está andando com o Senhor, alguém, por algum momento, foi abortado o processo de caminhada, de salvação da vida dela. A propósito, todo mundo que vive o evangelismo como um estilo de vida, ou seja, em todo lugar que vai, fala um pouquinho de Jesus, planta uma sementinha da palavra de Deus. Quantos aqui podem dizer um amém?
A palavra de Deus fala que os nossos pés são luz, nós somos a luz do mundo, Jesus falou, nós somos o sal da terra. Aonde nós vamos, existe alguém ali esperando uma palavra de Deus para nós. Amém. Isso não está no meu esboço, mas deixa eu contar para você. Alguns dias atrás, um amigo meu me apresentou uma garota, ela é muçulmana, ela não crê em Jesus, ela crê em Mohammed, Alá, e literalmente Jesus não é considerado um filho de Deus, eles têm uma rejeição a Jesus. E esse meu amigo falou: vou te apresentar para o pastor. Quando ela me conheceu, ela pensou: eu achei que o pastor seria diferente. Eu falei: essa é a parte que me toca? Ela falou: você é gente boa. Eu falei: graças a Deus. Ela falou: você é descolado. Eu falei: graças a Deus. Eu conversando com ela compartilhava um pouco da fé que ela tinha. O fato é, querido, que existe apenas um caminho, verdade e a vida, apenas um mediador entre Deus e os homens, que se chama Jesus Cristo. Amém. Mas ela crê diferente. Eu pensava: Deus, o que eu faço? Eu tinha um chocolate, e eu pensei: eu vou dar esse chocolate para ela, mas eu não posso apenas dar esse chocolate. Eu escrevi: Jesus loves you. Jesus ama você. Eu pensei: como será que isso vai soar? Ela não crê em Jesus, ela acredita em outra coisa. Eu entreguei esse meu amigo e falei: entrega para ela, que eu não quero nem estar perto para ver o que vai acontecer. Mas eu fiz. Depois ela mandou uma mensagem para mim no Instagram: Mateus, eu só queria te agradecer pelo gesto e o recadinho que você deixou. Sabe o que eu vou falar para você, gente? A palavra de Deus nunca volta vazia, bro. Amém. Quem vive o cristianismo como estilo de vida é capaz de, porém, de identificar uma coisa: quando você está falando de Jesus, muitas pessoas você vai evangelizar, e essas pessoas nunca conheceram Jesus, nunca estiveram numa igreja, ou talvez acreditavam em outras religiões, outras seitas, outras heresias, seja o que for. Mas uma coisa que você descobre também é que você encontra muitos que são chamados de desviados, que já outrora estavam nos caminhos do Senhor, mas por alguma razão foram tragados pelo inimigo, a sua fé foi atingida por uma ferramenta do inimigo, e não está mais caminhando com Deus, porque por alguma razão as estratégias do inimigo, as estratégias do adversário, chamado Satanás, ele usou ferramentas que esfriou a fé, que roubou a jornada, que fez até mesmo se desviar da própria salvação em Cristo Jesus. E hoje, então, eu quero falar a respeito de 4 ferramentas que Satanás usa para tentar roubar a nossa fé e nos tirar dos caminhos do Senhor. Eu quero, antes de compartilhar essas 4 ferramentas, compartilhar uma palavra do profeta Isaías, o qual ele diz: nem uma arma forjada contra nós prevalecerá. Quem pode dizer um amém onde você está? Você pode dizer comigo, diga: nenhuma arma forjada do inimigo contra mim prevalecerá. Mas a primeira ferramenta que eu descobri, e eu francamente sou sincero com você, que o inimigo já tentou usar as 4 comigo, as 4, eu compartilharei com você agora. A primeira ferramenta que eu quero compartilhar é a ferramenta da ilusão. Você pode dizer bem alto comigo, diga: a ferramenta da ilusão. O que é ilusão? Ilusão é o engano dos sentidos. Ilusão é um pensamento distorcido da real verdade. Ilusão é algo que nos afigura a ser, mas na realidade não é. Para que você possa entender de maneira muito clara isso, eu quero fazer um trocadilho com você hoje aqui. Alguma vez na sua vida você já teve uma miragem? O que é uma miragem? Você estava no seu carro, no asfalto, num horário bem quente do dia, e quando estava na reta, você olhava o final da reta, parecia água em cima da pista, parecia que estava molhado. Alguém? Sim. Alguém? Sim. Para alguns aqui não dá para pregar. Mateus, só charrete até hoje, só carroça, nunca andei de carro. Pode acontecer. Quando você olhava aquilo, você tinha o que? Uma miragem. Você olhava: certeza tem água lá, deixa eu pisar no freio, diminuir a velocidade. E quando você chegava lá, você jurava que a pista estava molhada, mas na verdade estava seca. E a razão por que isso aconteceu é porque existiu ali uma miragem. Parecia ser algo real, mas na verdade não é. E isso, uma miragem, é um efeito óptico produzido normalmente nas horas mais quentes do dia, reproduzido pela reflexão da luz. Mas aquilo era uma ilusão.
parecia ser real, mas o fato é que não é. E uma coisa, gente, que o inimigo tenta muito usar na nossa vida, é essa ferramenta chamada ilusão. Mais uma vez, você pode dizer comigo, você pode dizer ilusão. Ilusão é a ferramenta que o inimigo usou na parábola contada por Jesus em Lucas capítulo 15, verso 11. Nós estamos falando a respeito da história do filho pródigo. Você lembra a história? Jesus conta, um certo homem tinha 2 filhos. O filho mais novo se aproxima do pai e diz: pai, dar-me a parte de herança que me cabe. A razão por que aquele filho pede essa parte de herança é porque ele queria sair da casa do pai, ele queria ir viver uma vida longe, uma vida no mundo. Uma pergunta que eu sempre fiz, sabe qual foi? O que levou aquele filho decidir sair da casa do seu pai, mundo afora? Já que ele tinha tudo na casa do seu pai, ele era amado, ele era suprido, ele tinha um propósito, ele tinha roupa, ele tinha comida, ele tinha tudo. O que fez aquele filho achar que longe da casa do pai era melhor do que estar dentro? Deixa eu falar para você, a ferramenta do inimigo chamada ilusão. Aquele filho passou a acreditar que longe da casa do pai, que a propósito é uma figura da igreja, é uma figura de um relacionamento com Deus, ele achou que lá fora, ou seja, no mundo, ele seria mais feliz, que no mundo teria alguma coisa que completaria o coração dele, que aqui dentro ele não tinha. E o mundo representa uma vida longe de Deus, uma vida governada pelos próprios desejos carnais e pecaminosos. Jesus conta que esse filho vai viver uma vida de uma forma dissoluta, talvez vivendo entre baladas, entre Arungues e Shedes e Green Valleys e P12, achando que lá a sua vida se completaria, achando que lá ele realmente seria feliz, talvez vivendo a sua vida debaixo de promiscuidade sexual, cada semana uma parceira sexual diferente. Isso é normal na nossa cultura. Aquele jovem, ele acha que longe da casa do pai, longe do amor de Deus Pai, ele teria alguma coisa que ele não tinha na casa do seu próprio pai. A história é interessante, porque a Bíblia nos fala, Jesus contando, que em algum momento, alguém diga comigo, em algum momento, ele gastou tudo o que tinha, ele acabou os seus recursos, aconteceu uma grande fome naquela região, e esse filho se encontra numa situação tão deplorável, que ele começa a trabalhar para pessoas que apacentavam porcos, e esse filho está com grande fome, porque deixe-me pregar para você, longe de Deus, longe da presença de Deus, tudo que vai acontecer na sua vida é um grande vazio, é uma grande fome insaciável. Verdade. Esse filho tem tanta fome, que ele diz que ele desejava comer a comida que davam aos porcos, mas nem isso davam para ele. Uau! Que miséria espiritual. Antes ele era um filho, antes ele tinha tudo, antes ele tinha comida de sobra. A propósito, até os empregados da casa do pai eram bem tratados, e agora ele não tinha nem direito de comer comida de porcos. Sabe o que o inimigo fez com esse rapaz? O inimigo usou a ferramenta chamada ilusão. Quantos jovens, querido, eu já vi iludidos pelo inimigo, pensando, eu vou aproveitar a minha vida agora do meu jeito, enquanto eu sou jovem, mais para frente eu me rendo a Deus, mais para frente eu vou me entregar de verdade a Deus, e mal sabem que o inimigo está usando essa ilusão de maneira terrível para roubar planos e propósitos da presença de Deus. Toda aquela vida que aquele filho imaginava que ele teria lá fora, na verdade foi uma grande ilusão. Deixa eu pregar para você, jovem, hoje aqui. A noite pode parecer encantadora, mas na verdade ela é vazia e cheia de desapontamentos. Deixa eu pregar para você aqui hoje, jovem. Existem talvez muitos sentimentos e paixões que podem parecer extasiantes na sua vida hoje, mas na verdade são enganosos, vão levar você para caminhos longe de Deus. Eu não vivi muito ainda, a propósito, estou com 19 anos. Há quem acredite. Mas deixe-me falar algo que eu descobri. As suas escolhas de hoje formam o seu destino de amanhã. Existem caminhos na nossa vida, gente, que uma vez que são tomados, eles nunca mais têm a possibilidade de voltar atrás.
Eu recordo a respeito de um primo meu. Esse primo meu, ele cresceu debaixo da mesma instrução, ele cresceu na igreja, as mesmas sementes de Deus que foi plantada na minha vida, foi plantado na vida dele, a gente cresceu na igreja junto, e esse meu primo não serve mais a Jesus hoje, ele desviou da sua fé, ele está longe dos caminhos de Deus, vivendo a sua vida da sua própria maneira. Mas eu me lembro, gente, quando tudo isso começou, o inimigo começou a usar essa ferramenta chamada ilusão na vida dele. Ele começou a ser despertado por uma curiosidade, não diferente do filho pródigo, pensando que lá fora, que lá no mundo tinha alguma coisa mais extasiante para ele, uma vida mais feliz, algo que poderia ser completo no coração dele, que dentro de um relacionamento com Deus não tinha. E eu nunca me esqueço, quando nós ainda éramos adolescentes, eu tinha recém tirado a carteira de motorista. Eu estava com ele na cidade de Balneário Camboriú, e ele falou para mim assim: Mateus, o que você vai fazer hoje à noite? E eu falei: não sei, não tenho planos. Ele falou: cara, hoje à noite vai ter uma festa muito louca aqui, eu estou com 2 ingressos, um é meu e o outro pode ser seu. Naquele momento, gente, eu conseguia entender caminhos, eu sabia, isso não é o propósito que Deus tem para a minha vida, isso se chama uma ilusão. Isso pode parecer que vai ser bacana hoje, pode parecer que é uma água que vai matar a sede, mas não matará. Eu falei para ele: cara, eu quero te agradecer, mas não vou contigo, e deixa eu falar para você, cara, também não vá, você está se afastando dos caminhos do Senhor, isso é uma ilusão na sua vida, isso não vai matar a sua sede, isso não vai gerar o propósito que Deus tem para a sua vida. Ele falou: Mateus, eu estou decidido aí, eu vou. E ele falou para mim: você pode pelo menos me dar uma carona? Eu falei: é claro. Quando eu estava dirigindo com ele, eu nunca me esqueço uma frase que eu falei para ele. Eu falei: bro, hoje à noite não tem nenhuma diferença entre mim e você. A propósito, hoje à noite é muito possível que você vai rir mais que eu, que você vai estar num ambiente cheio de gente mais atrativo do que eu, mas eu falei para ele: cara, cuidado, que o inimigo pode iludir a sua vida e vir fazer você perder o propósito que Deus tem para ti. Cara, dito e feito, bro. Hoje ele não serve mais Jesus. Se eu for ser bem sincero contigo, a vida dele não está nada legal, cara, nada legal. Eu fico pensando na minha vida, o que teria acontecido se eu tivesse aceitado a ilusão do inimigo, se eu tivesse deixado essa ferramenta que o inimigo tenta usar na nossa vida, chamada ilusão, e me deixasse prender, e me deixasse envolver por isso, talvez hoje, sem dúvidas nenhuma, eu falaria para você: eu não estaria aqui pregando hoje, eu não estaria caminhando com Jesus. A palavra de Deus nos fala ali de 1 João capítulo 2, verso 15, que o mundo passa, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Amém. Porém, uma das coisas que o inimigo sempre vai tentar usar como uma ferramenta para abortar a tua jornada com Deus é a ilusão. Alguém diga bem alto comigo: ilusão. Você é casado? Conecte-se nisso aqui. Um relacionamento extraconjugal pode parecer que as águas são doces, mas no fim você provará de águas amargas. Você pode estar sendo fiel ao seu esposo, à sua esposa, você pode estar pensando, talvez, é desafiante muitas vezes permanecer, se eu apenas tiver mais um relacionamento. A propósito, a nossa cultura está tão caída, que você já ouviu falar hoje a respeito de relacionamentos abertos? Eu estou casado com você, mas a propósito, você tem os parceiros sexuais que você quiser, e eu tenho os parceiros sexuais que eu quiser. O fato é que existem águas que podem parecer doces, mas elas são amargas. O inimigo é especialista em tentar nos iludir. Sábio Salomão declarou em Provérbios capítulo 9, no verso número 17, ele fala essas palavras, eu quero que você conecte nelas, são poderosas. Ele diz: as águas roubadas são doces, e o pão tomado às escondidas é agradável. Sabe o que ele está dizendo? O que é errado dá prazer. Deixa eu pregar uma coisa para você, gente. Pecar dá prazer, pecar não dá alegria, mas pecar dá prazer. Eu costumo dizer que quando a gente peca, o prazer é nosso e a alegria é do diabo.
Mas o fato é que se pecar, não desse prazer ninguém pecar. Mas ele está dizendo: águas roubadas são doces, pão tomadas escondidas, fazer coisas erradas pode se parecer agradável. Agora me dê o verso 18 aqui, eu quero que você conecte com o que ele diz. Ele diz: porém, eles não sabem que ali estão os mortos, os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Uau! Ele está dizendo, pode parecer que a água é doce, que o pão escondido é bom, mas mal sabem que ali estão os mortos, aqueles que são abortados da vida com Deus, aqueles que estão convidados às profundezas do inferno. Quando eu descubro, gente, que uma das ferramentas que o inimigo vai tentar usar na nossa vida é a ilusão. O salmista, Salmo 119, ele nos diz, verso 37, desvia os meus olhos do fascínio da ilusão, faz-me viver em teu caminho. Ele ora para Deus: Deus, tira os meus olhos do fascínio da ilusão, porque deixe-me pregar para você, o mundo tem uma falsa ilusão, um falso brilho. Isso brilha, isso te tenta, isso faz você querer ser atraído, e você, como uma miragem, pensa: uau, é água, vai matar a sede. Quando você chega lá, não, é tudo apenas uma sequidão. O salmista está dizendo: não me deixe desviar do teu caminho. É tão poderoso, gente, porque a única coisa que tem o poder realmente de completar a nossa vida é Jesus Cristo. Amém. O único lugar que eu e você somos satisfeitos, somos completos, somos plenos, é na casa do Pai, num relacionamento verdadeiro com Deus. Ainda bem que eu vim. Hoje eu estava olhando meu Instagram, e ainda bem que eu vim também. Que a propósito, quem está ouvindo de Jesus hoje aqui diz amém onde você está. A unção do Espírito Santo está aqui nessa noite. Eu olhava meu Instagram hoje, e eu estava olhando o testemunho de um cantor mexicano. Ele tem mais de 50 milhões de seguidores no Instagram, talvez ele seja o principal cantor latino na atualidade. Esse camarada, ele compôs uma música que supostamente foi o maior número de views que já teve num vídeo na plataforma do YouTube. A gente está falando de uma música chamada Despacito. Despacito. Isso aí. Eu olhava o testemunho do que ele falava hoje, isso é incrível. Depois procure na sua casa, Dead Young, o nome dele. Ele falava: gente, eu sou muito famoso, eu tenho muita fama, eu tenho muito recurso financeiro, eu enchi estádios, as pessoas gritavam e tentavam encostar em mim, eu tinha muitas mulheres, eu tinha tudo que eu queria nessa vida. E ele falou assim: e ainda assim eu era totalmente vazio, ainda eu vivia uma ilusão, uma farsa de vida. Ele começa a dizer: mas agora eu me encontrei com Jesus, agora eu tenho real sentido de vida, eu não sou mais o mesmo, eu fui completo, eu fui saciado, eu tenho um propósito. Uau, que testemunho incrível desse homem. A propósito, eu creio em nome de Jesus que muitas pessoas influentes nessa geração se renderão ao nome de Jesus. Amém. Agora às vezes eu fico me perguntando, cara, como a gente às vezes não se dá conta de uma estratégia do inimigo chamada ilusão. Quando a gente vê um camarada que estava lá no mundo se convertendo e dizendo: eu preciso de Jesus, deixa eu sair disso aqui. E tem gente, mano, dentro da igreja, saindo da casa do Pai, tentando ir para aquilo que os outros estão saindo. Em algum momento, cara, tem que fazer sentido. Em algum momento, eu e você precisamos ser capazes de entendermos as maquinações, as artimanhas de Satanás, como o apóstolo Paulo diz, e dizer: essa ferramenta chamada ilusão, o inimigo não vai conseguir utilizar na minha vida, porque eu sei qual é o meu lugar é na presença de Deus Pai, na casa do Pai. Quem crê, diz amém onde você está. A segunda ferramenta que o inimigo usa, isso aqui é uma ferramenta muito astuta, eu já vi muitas pessoas serem atingidas por essa ferramenta, se chama a ferramenta da amargura. Alguém de brado comigo? Ferramenta da amargura. Hebreus capítulo 12, verso de número 15, o apóstolo Paulo nos diz: tende cuidado que ninguém se prive da graça de Deus,
que nenhuma raiz de amargura, alguém diga comigo, raiz de amargura, brote e cause perturbação. Eu costumo dizer muito uma frase, que a ofensa na nossa vida é um evento, mas a amargura é uma decisão. O que é amargura? Amargura é a atitude de se ofender e ficar com ressentimento no coração. Agora o apóstolo Paulo, ele está declarando aqui que a amargura é como uma raiz. Então eu poderia dizer para você que a ofensa é como uma semente. Muitas vezes na sua vida pessoas vão ofender você, vão pisar no seu calo, vão falhar com você, e isso é uma semente. Porém o apóstolo Paulo diz que a amargura é uma raiz. Deixe-me explicar algo para você hoje poderoso, hoje aqui nesse lugar. Talvez alguns não saibam, eu gosto de falar isso porque eu pareço menos burro. Eu me formei em engenharia florestal. Alguns duvidam até hoje, eu carrego o diploma comigo. Algum tempo atrás não falou duvido, eu falei, está aqui. Qual é o processo de uma semente a uma raiz? Conecte-se aqui. Você sabe qual é? Apenas o tempo. Se você planta a semente na terra e você deixa lá, o próprio tempo faz com que a semente se abra e aos pouquinhos vai nascendo uma raiz. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Quando você é ofendido, quando acontece uma situação na sua vida que marca você, que desaponta você, se você não decide perdoar, aquilo que era só uma semente começa a se tornar uma raiz. A amargura se torna uma raiz da nossa vida. E deixe-me falar para você, existem raízes de algumas árvores, gente, que são difíceis de arrancar. Quando estávamos na faculdade, eu me lembro que uma vez fizemos um experimento, queríamos arrancar uma árvore. Não foi possível arrancar aquela árvore sem tirar toda a raiz dela, porque raízes muitas vezes se tornam profundas. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo, cuidado, para que ninguém se prive da graça de Deus. Agora deixe-me chamar a atenção para você. Você sabe o que é a graça de Deus? A graça de Deus é o que nos salva. A palavra de Deus nos fala que nós somos salvos por meio da graça, mediante a fé em Cristo Jesus. É a graça de Deus que nos salva, não é por obras, é a graça. E aqui o apóstolo Paulo está falando, conecta isso aqui, ninguém se prive da graça de Deus. Em outras palavras está dizendo, cuidado para que ninguém perca a sua própria salvação. E você sabe por quê? Porque existem 3 pecados na Bíblia que são chamados de imperdoáveis. O primeiro pecado imperdoável é a blasfêmia contra o Espírito Santo, Jesus falou. O segundo pecado imperdoável, o apóstolo Paulo fala a respeito de apostasia. Ele diz, é impossível aquele que uma vez conheceu, provou do Espírito Santo e abandonou aquilo, seja renovado o seu entendimento para arrependimento novamente. Mas você sabe qual é o terceiro pecado imperdoável? Se chama a falta de perdão. Você lembra a oração do Pai Nosso? Quando os discípulos pedem para Jesus, para ensinar eles a orar, Jesus fala, e perdoa-nos assim como nós temos perdoado. Assim como Deus, a gente tem perdoado, perdoa os nossos pecados. O fato é que se você não perdoa, Deus também não perdoa você. E por causa disso, então o apóstolo Paulo está dizendo o quê? Ninguém se prive da graça de Deus, porque se você decidir não perdoar, isso é um grande problema. Se você não perdoa, Deus também não irá te perdoar. Agora, algo inevitável nessa vida é que muitas pessoas ao nosso redor vão ser ingratas, injustas, desleais, irão falhar conosco. No reino dos céus, gente, não existe deslealdade. No reino de Deus não existe, no reino dos céus não existe falsidade, não existe falta de honra. Mas nessa vida, deixa eu falar para você, esteja preparado. Hashtag tem gente ruim. Hashtag tem gente complicada. Tem gente que o problema da vida dela é apenas 2. Primeiro nasceu e o segundo ainda está vivo. Eu estou brincando. Mas o fato é que tem pessoas, gente, vocês sabem o que eu estou falando, que parece que são intencionais em causar dano, são intencionais em nos machucar. A propósito, alguns dias o diabo indignado ligou para Deus no céu, e ele falou: Deus, o Senhor só pode estar de sacanagem comigo,
Tá certo que o inferno é um lugar de gente ruim, mas tem cada um aqui que eu não estou aguentando mais. Ele falou antes, eu era aqui o rei da fofoca, agora tem outro rei no meu lugar. O fato é, gente, que eu aprendi que por mais que a gente tente, nós não temos muitas vezes poder sobre a atitude de outras pessoas em relação a nós. Eu não consigo forçar as pessoas a agirem corretamente comigo, mas conecte-se nisso, eu sempre tenho poder sobre a atitude interna do meu próprio coração. Eu posso ser ofendido, mas a amargura é uma decisão. As pessoas podem ser capazes de ofender, mas ainda assim eu posso deixar a amargura não entrar no meu coração. Essa semana eu conversava com um pastor, ele é de uma outra igreja, e ele falou: Mateus, eu precisava conversar contigo, abrir um pouco o coração, você tem um tempo? Eu falei: com certeza. Eu falei para ti domingo passado, todas as pessoas que derramam sobre outras pessoas e investem em outras pessoas têm o meu respeito e têm o meu tempo. Quando eu conversava com ele, abria o coração comigo, ele estava tão desapontado, tão frustrado, ele começou a me contar um pouquinho da história. Ele falou: Mateus, algum tempo atrás, eu ajudei muito um casal, eles eram até de outra cidade, eles não tinham condições financeiras, eu trouxe eles para cá, eu dei oportunidade para eles aqui servirem na igreja onde eu estou pastoreando. Eles estavam passando uma condição financeira difícil, então eu até paguei o aluguel deles, eu investi, eu amei, eu derramei, eu me dediquei. E ele falou: Mateus, o fato que eu estou aqui para conversar contigo é que eu estou muito frustrado, eu estou muito decepcionado, porque esse casal que eu tanto investi ontem me mandou uma mensagem dizendo que está deixando a igreja por incompatibilidade de visão. Mas o maior desapontamento dele, sabe qual era? Mateus, não tiveram nem coragem de bater na porta de casa, que me dá um abraço, olhar nos meus olhos e dizer: obrigado por tudo, Deus te abençoe, eu estou indo para outra estação. Ele falou: pô, Mateus, me mandaram um WhatsApp, cara. Ele falou assim: eu também não vou responder. Estava tão ferido no coração dele. Eu estava dizendo para ele: cara, eu sei que é frustrante, eu sei que às vezes nós vamos amar pessoas, nós vamos acreditar em pessoas e elas não pagarão o bem com, ou melhor, pagarão o bem com o mal, não retribuirão a honra, não retribuirão o investimento. Mas eu falei uma coisa para ele: nós não estamos fazendo para ninguém a não ser para Deus na nossa vida. Não desista, não pare de derramar em pessoas. O fato é que você não tem o poder sobre a atitude dos outros, você não tem o poder se você vai ser ofendido ou não. Eu falei para ele: responda ao WhatsApp, e responda com muito amor e muito carinho. Eu falei. Ele falou: mas hoje não. Eu falei: mas amanhã então sim. Porque se você agir com honra, isso falará mais sobre você mesmo do que a outra pessoa. O fato é que muitas vezes nós não temos poder de escolher se a ofensa vai vir na nossa vida, mas deixe-me pregar para você: você sempre terá a escolha, se você vai deixar ficar amargurado ou não o seu coração. A escolha é sua. Alguém diga bem alto nessa noite: a escolha é minha. 1, 2, 3. Isso significa que ainda que alguém te machuque, nós podemos ter a decisão de perdoar. Jesus, ele foi muito ofendido, conseguiram de certa maneira bater tanto em Jesus que desconfiguraram o seu próprio corpo. Mas tem uma coisa que nunca conseguiram fazer com Jesus: é ofendê-lo. Amém. Uma das orações, para minha opinião, mais fortes de toda a Bíblia é quando Jesus está na cruz. Os pregos estão em suas mãos, os pregos estão em seus pés, a coroa de espinho. Jesus está sofrendo muita dor. Mas a oração mais incrível Jesus faz nesse momento, em Lucas capítulo 23, verso 34, o qual Jesus, olhando para aqueles mesmos que o estavam crucificando, ele fala: Deus Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Jesus ainda conseguiu olhar eles com os olhos de misericórdia e de compaixão, porque Jesus decidiu perdoar em amor. Amém. Existe uma prisão que não é no corpo, mas é uma prisão na alma e se chama amargura. Deixe-me pregar para você: se você está hoje aqui amargurado, com seu coração envenenado por ofensas que cometeram com você, e você ainda não decidiu perdoar, a amargura faz pesar o coração.
E essa tem sido uma ferramenta que o inimigo tem usado para roubar muitas pessoas do caminho do Senhor. Em toda a minha jornada, querido, eu já vi tantas pessoas sendo abortadas no propósito, no chamado de Deus, porque deixaram o inimigo usar essa ferramenta chamada amargura. Vejamos quantas pessoas já deixaram igrejas se sentindo ofendidos. Quantas pessoas já deixaram bons relacionamentos porque decidiram não perdoar alguém que falhou com elas. Quantos já pararam de caminhar com Deus porque se machucaram com alguém e transferiu a culpa para Deus, mesmo Deus não tendo nada a ver com a coisa, cara? Uns dias atrás, uma pessoa vinha à nossa igreja e ela contava a história. Ela dizia: pastor, eu fazia 3 anos que eu não pisava numa igreja. Eu falei para ele: conte-me sobre a sua história. E ela falava para mim: eu participava de uma outra igreja, mas eu não fui mais na igreja porque me machucaram. Fez até um biquinho. Aí eu me afastei também de Deus. E a pergunta que eu fiz para ela, eu falei: e o que Deus tem a ver com isto, bro? O fato é que muitas vezes ofensas virão na nossa vida, mas como o apóstolo Paulo declarou: os meus olhos não estão em pessoas. Ele diz: olhando firmemente para o autor e consumador da minha fé. Meus olhos estão nas pessoas, não é as circunstâncias, as ofensas que me movem, mas é o Senhor que move na minha vida. Olhava um vídeo que uma igreja em uma outra cidade postou esses dias, e hashtag cômico, rir para não chorar. Eles foram até a sinaleira, fizeram um cartaz, e no cartaz, tantas coisas boas que poderiam escrever, eles escreveram: desculpe-nos se a igreja te machucou. Pô, mano, fala sério. Ou queridão, quando você vai entender que qualquer lugar onde você vai, que tem pessoas, tem desafios, tem circunstâncias, tem ofensas, e você sabe por quê? Porque ninguém é perfeito. Verdade. Quando você vai descobrir que não existe uma igreja que possa ser perfeita, porque a igreja é contida de pessoas imperfeitas, que Deus ainda está trabalhando na vida delas. E a propósito, o dia que você encontrar uma igreja perfeita, por favor, não vá, senão você vai estragar ela. O fato é, querido, que muitas pessoas deixam a ferramenta chamada ofensa abortar propósitos de Deus na vida delas. Ofensa é um evento, amargura é uma decisão. Eu costumo dizer que eu sou o próximo candidato a lhe ofender. Mas a pergunta é: quando a ofensa bater na sua porta, você está disposto a perdoar e deixar com que a amargura não crie raiz na sua vida? O inimigo tem usado por vezes e após vezes essa ferramenta chamada ofensa e roubado muitas pessoas na presença de Deus. Eu quero declarar sobre você: nós estamos amadurecendo. Quando a ofensa vir, nós já temos uma predisposição a dizer: eu perdoo, seja o que for, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém aqui? Nessa reta final, eu quero falar sobre a terceira ferramenta. A terceira ferramenta se chama apatia espiritual. Você pode dizer comigo: apatia espiritual. Apatia é uma indiferença, é uma insensibilidade, é um desinteresse. E falando francamente, gente, uma das coisas que o inimigo mais tenta fazer é você acreditar na mentira que você pode viver com Deus e mesmo assim viver uma vida rasa com o Senhor. Minha mãe diria a expressão: viver uma vida xoxa com Deus. Eu queria deixar pregar uma coisa para você: viver com Cristo é Cristo ser tudo ou tudo. Você não tem como abraçar apenas parte do Evangelho. Você não tem como apenas dizer: Jesus, eu quero te dar um abraço apenas nos finais de semana e nos outros dias. Não. Eu gosto da frase de C.S. Lewis, que ele diz: o cristianismo, se for falso, não tem nenhuma importância. Se for verdadeiro, é de infinita importância. A única coisa que ele não pode ser é de moderada importância. Você sabe o que é moderado? É uma mornidão, é uma apatia. Mornidão fala a respeito de algo que está no meio do caminho, não está nem aqui e nem lá, não é nem quente nem frio. E o inimigo, gente, quer que nós trocamos a nossa devoção, a nossa paixão, por uma vida apática espiritual, onde muitas vezes, querido, a maneira que a gente busca a Deus chega a ser motivo, cara, de vergonha. Nós homens
Gente, eu vejo tantas pessoas, cara, falando com tanta paixão a respeito do seu time de futebol. E muitas vezes nós não somos capazes de brilhar os nossos olhos para falar do amor de Jesus para alguém. Quando a gente fala a respeito de prioridades, tem pessoas, cara, que levantariam no meio da madrugada para fazer qualquer coisa que pudesse para ganhar dinheiro. Mas, cara, jamais dão uma prioridade no tempo para abrir a sua Bíblia e buscar a Deus. Isso é uma apatia espiritual. É maravilhoso nós virmos à igreja. Deixa eu pregar algo para você. Não existe nenhum salvo que não vai à igreja. Não acredite na mentira, que você pode viver com Deus sem estar ligado à igreja. A igreja é de Jesus, a igreja é a própria casa do Pai. Amém. E é maravilhoso nós estarmos aqui, principalmente você que está vindo novo. Seja bem-vindo, aqui é o seu lugar. Nós queremos ajudar você a desenvolver esse relacionamento, essa jornada com Deus. Mas conecte-se com isso. Muitas vezes, gente, a estratégia do inimigo é simplesmente que eu e você não sejamos protagonistas de nada, apenas sejamos aqueles cristãos que esquentam o banco da igreja no domingo e está tudo bem, eu já cumpri a minha tabela, a minha rotina, eu já fui na igreja, fiz o sinal da cruz, e está tudo bem. Quero ouvir uma coisa forte? Assim como você ir à praia e entrar na água não faz de você um peixe, você vir à igreja e cantar boas músicas não faz de você um cristão. Quando começamos a fazer apenas as coisas por uma religião, eu sei falar isso para você porque eu já fui um religioso. Eu já fui aquele cara que eu ia porque tinha que ir. Eu costumo brincar que quando menor eu nem tinha opção de ir ou não ir para a igreja. Teve um dia que eu questionei meu pai, eu falei, domingo que vem eu não vou. Ele falou, claro, qual é a sua razão, o seu motivo? Eu falei, simplesmente não vou. Ele botou a mão na cinta, eu falei, eu vou. Mas o fato, cara, é que se eu e você fomos apáticos no relacionamento com Jesus, meu bro, Jesus deu a vida por amor a você. Amém. Tem alguma coisa que pode te empolgar mais que isso, que pode ter mais razão, mais sentido, seja mais extasiante do que alguém morrer por você? Deus Pai massacrando o seu único filho para que eu e você pudéssemos ser salvos. Davi diz isso, é a alegria da salvação. Mas muitas vezes nós somos capazes de viver uma vida tão apática espiritualmente. Jesus falou, calcule o preço. Em Mateus capítulo 13, verso 44, Jesus falou, o reino de Deus é comparado a um negociante de pérolas de grande valor, e ele encontra uma pérola de grande valor. Então quando ele encontra essa pérola, ele vai e vende tudo que tem. Alguém diga comigo, vende tudo que tem. Ele vende tudo que tem, e isso é uma troca. Ele avalia, a pérola de grande valor vale mais do que aquilo que eu tenho. Gente, conhecer Jesus é isso. Você vê, cara, Jesus vale mais do que tudo. Vale a pena deixar o resto, vale a pena deixar a ilusão do mundo, vale a pena deixar o restante, porque a maior pérola, o maior tesouro se chama Jesus. Amém. Porém é tão fácil, cara, a gente começar a viver uma vida de apatia espiritual, e a gente apenas começar a viver uma religião. Como que você sabe que você está vivendo uma religião? Deixa eu pregar para você, a religião aqui é por fora e quando você está fedendo por dentro. Quantas vezes, cara, eu já fui para a igreja, cara, com a roupa bonita por fora, até levantava a minha mão na hora da música, mas aqui dentro, cara, meu coração estava tão sujo, estava tão longe espiritualmente do Senhor Jesus na minha vida. Religião você descobre que você está vivendo quando você passa mais tempo preparando o teu look para vir para a igreja antes da reunião, do que você passa orando, preparando o teu coração para receber Jesus na presença dele aqui nesse lugar. Você descobre que está vivendo uma religião quando muitas vezes você está mais a apontar o erro das outras pessoas ao seu redor, mas você não para você mesmo se derramar na presença de Deus e dizer, Jesus, isso aqui na minha vida eu preciso ser transformado. O inimigo, gente, usa uma ferramenta chamada, me esqueci, apatia espiritual. Tenho problemas com essa palavra, apatia. Mas deixa eu falar uma coisa para você, querido. Querido, Jesus está levantando uma geração apaixonada pelo Senhor, cara. A igreja que Jesus vem buscar, provavelmente domingo que vem eu vou pregar sobre a volta de Cristo. Esteja aqui, vai ser extasiante esse negócio.
Cara, está muito perto, os sinais são evidentes. Jesus falou: quem tem olhos para ver, veja, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso é para o domingo que vem. Mas uma ferramenta que o inimigo usa é a parte espiritual. Eu termino falando para você sobre a quarta ferramenta, que é a ferramenta do desânimo. Você pode dizer comigo essa palavra? Desânimo. Uma ferramenta, gente, que o inimigo usa muito para tentar abalar a nossa fé é o desânimo. Deixa eu me contar uma história pessoal minha para você. Isso aconteceu alguns meses atrás. Eu lembro um dia que eu acordei como de costume, eu estava seguindo a minha disciplina diária, tudo estava bem comigo, minha saúde estava bem, minha família estava bem, minhas finanças estavam bem, tudo estava bem, mas de repente, gente, sem explicação, eu não sei como explicar para você, mas eu fui atingido por algo, eu simplesmente fui ficando abatido dentro do meu coração, e era como um dia que estava ensolarado, que foi se tornando nublado, e não tinha mais cor. Eu cumpri a minha agenda exaustiva naquele dia, hashtag de arrasto. E quando eu cheguei em casa, eu botei minha cabeça no travesseiro, cara, eu estava me sentindo muito cansado. Eu sabia que esse cansaço não era físico, eu sabia que tinha alguma coisa que havia tocado o meu coração, o meu espírito. Eu não entendia o que era, mas não era uma exaustão física, era algo dentro de mim. No outro dia, quando o despertador me tocou, cara, eu digo para você, eu estava prostrado por dentro. Eu não tinha vontade de levantar da cama, eu não tinha forças para levantar. Eu pensei comigo, talvez eu estiquei demais a corda, eu estou precisando um dia de folga, um pouco de descanso, dormir umas horas a mais. Mas o fato é, cara, que mesmo assim, depois de eu ter dormido um pouco mais, eu me sentia tão desanimado, tão desencorajado. Eu não tinha vontade de fazer as coisas que eu precisava fazer, desanimado para tudo, uma vontade de desistir, um sentimento muito forte me atingiu de incapacidade. Eu não sentia que eu era capaz de fazer o que eu precisava fazer. Eu havia sentado para preparar a palavra que eu ia compartilhar domingo com a igreja, e eu não conseguia conectar 3 frases, uma atrás da outra. Alguns pensamentos girando a minha mente, alguns pensamentos na minha mente tentando descer para o meu coração. Você sabe, pensamentos alimentados descem para o coração e se tornam sentimentos. E aquilo estava entre minha mente e meu coração, essas vozes dizendo: você está no lugar errado, Mateus, não vai dar certo, você está perdendo o seu tempo, está sendo em vão, você não ouviu Deus corretamente, você está fora da vontade do Senhor, que desperdício de tempo, de energia, de recursos. Mas o ápice, cara, foi a noite de sábado para domingo. Eu estava muito cansado, mas eu não conseguia dormir. Já aconteceu com você? Eu queria dormir, eu tomei um remédio que supostamente eu dormiria, eu não conseguia dormir. 5 horas da manhã eu estava de pé no meu quarto, eu dizendo: Deus, o que está acontecendo? Quando eu me ajoelhei ao lado da minha cama, eu ouvi Deus falar comigo. Deus falou: Mateus, você está sob o ataque do inimigo. Eu perguntei: Deus, eu sob ataque? Provavelmente sim, eu sou uma pedra no sapato do cão, mas eu sobre ataque? A palavra de Deus fala que os anjos do Senhor acampam ao seu redor daqueles que o temem. Eu achei que o Senhor estava cobrindo as minhas costas, a minha frente, a minha direita, a minha esquerda. E Deus me disse: Mateus, o inimigo está tentando destruir você, e a ferramenta que ele está usando é o desânimo. Eu apenas comecei a pensar sobre isso, me sentia tão incapaz naquele momento, eu não sabia o que estava me tocando por dentro, mas naquele momento Deus estava revelando a estratégia do inimigo, a ferramenta que o inimigo estava tentando usar para me desanimar, para roubar-me, para me sacar da vontade de Deus. E quando Deus me falou isso, eu imediatamente passei a perceber o que estava acontecendo. Eu estava debaixo de um ataque espiritual. Lembra o apóstolo Paulo pregando em Hebreus capítulo 6, a luta não é contra carne ou sangue, mas as regiões celestiais. O fato é que muitas vezes o inimigo usa essa ferramenta chamada desânimo. Às vezes ele vai usar situações externas, às vezes são apenas coisas internas, setas e dados inflamados do inimigo que ele joga sobre nossa mente e o nosso coração. Lembre das palavras do apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 2, verso 11: pois nós não ignoramos as artimanhas de Satanás. Já aconteceu
aconteceu com você? Apenas uma vontade de chutar o balde, abandonar o trabalho, o seu ministério, desistir do seu casamento, jogar tudo por alto? Muitas vezes pode ser que o inimigo está tentando destruir você através da ferramenta chamada desânimo. Eu olhava para a minha vida e falei, não entendo por que está acontecendo isso. Mas naquele momento, Deus revelou ao meu coração: Mateus, você está debaixo de uma batalha espiritual, e você precisa se levantar e guerrear no mundo espiritual para vencer esta batalha. Amém. Imediatamente, cara, eu me coloquei de pé, e eu falei: Deus, então, vamos lá. Eu me sentia tão fraco, até mesmo para orar. Eu pensei, eu estou com um problema, porque a reunião da manhã é daqui a pouco, eu não tenho nem palavra para pregar. Eu pensei, poderíamos cancelar a reunião? Não tem como. Quem sabe vamos cantar música a manhã inteira e não vai ter pregação? Hashtag vai ser esquisito. Vão pensar que eu endemoniei. Me coloco de pé na cama, e eu fiz algo. Eu me lembrei do texto, que a palavra de Deus, escrita em Efésios capítulo 6, que eu havia aprendido na minha vida, quando eu era criança, aprendido no Kids. Pais, deixa eu pregar uma coisa para você: não tragam os seus filhos aqui para o auditório, levem eles para o Kids, lá eles são ministrados, lá tem uma palavra de Deus para ser plantada no coração deles. Não resista a seus filhos serem ministrados. Hashtag não seja bobo, bro. Eu me lembro, eu no Kids, a professora ensinava a gente a pôr a armadura de Deus. Efésios capítulo 6 fala a respeito da armadura de Deus. A professora dizia, repita comigo: eu coloco o capacete da salvação. E nós colocava o capacete. Ela dizia, eu coloco a couraça da justiça. E nós colocava a couraça da justiça. Ela dizia, eu coloco o cinturão da verdade. A gente passava a mão na cintura. Ela dizia, eu calço meus pés com a preparação do evangelho da paz. E a gente calçava as sandálias. Ela dizia, nós tomamos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E ela dizia, nós tomamos posse do escudo da fé, com o qual nós podemos apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Eu peguei aquele escudo e eu falei, em nome de Jesus, todo dardo inflamado de desânimo na minha vida, eu estou apagando agora com a minha fé. Eu estou apagando com a presença de Deus. Deus é por mim, e quem será contra mim? Eu não sei explicar, mas numa fração de segundo, o meu ânimo, o meu espírito começou a recobrar. Eu comecei a ser fortalecido no Senhor, porque o inimigo estava me atacando com desânimo. Talvez você tenha sido atacado espiritualmente pelo inimigo com desânimo. Mas eu quero profetizar mais uma vez as palavras do profeta Isaías: nenhuma arma forjada do inimigo te alcançará. Amém. Mateus, você não tinha palavra para pregar no domingo, né? Não tinha. Mas deixe-me falar o que acontece quando você é fortalecido pelo Senhor. Em 10 minutos, eu tinha uma palavra. Amém. Em 10 minutos, download espiritual, em banda larga. Apenas escrevi tudo, e eu termino falando o texto que Deus me deu, e foi o que eu preguei. E eu quero terminar essa mensagem declarando sobre a sua vida as palavras que Deus fala para Josué. Em Josué capítulo 1, no verso número 9, Deus fala: Josué, não fui eu que ordenei você. Seja forte e corajoso, não te apavore e nem desanime. Alguém diga comigo, diga, não desanime. Pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Amém. Querido, eu quero pregar na nossa vida. Nós não deixaremos as ferramentas do inimigo nos tocar. Nós temos uma carreira para cumprir. Nós temos um propósito para viver. Nós temos pessoas para salvar. Nós temos uma vida abundante que Jesus nos prometeu que nós viveríamos. Que em nome de Jesus nós possamos trilhar a nossa corrida, assim como o apóstolo Paulo diz, guardando a fé, lutando o bom combate e completando a carreira, o propósito que Deus tem para nós. Nós declaramos que nenhuma arma do inimigo forjada contra nós prosperará em nome de Jesus. Se você recebe essa palavra, diga amém onde você está.